Pessoal, meu guru, meu Oswaldo hoje não tá conseguindo entrar hoje. Vou tocar eu mesmo aqui, tá bom? Vamos lá, vamos fazer a prece inicial. Enquanto isso, ele vai tentando lá, para ver se ele consegue entrar aqui na live, tá bom? Vamos levar nosso pensamento até Deus, elevar nosso pensamento até Jesus Cristo e pedir para que as correntes boas que cercam esse estudo nos ajudem, nos auxiliem no estudo do Evangelho dessa noite. E pela oração que Jesus Cristo nos ensinou na sua passagem pela terra, vamos dar início aos nossos estudos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos dar início aos nossos estudos. Que assim seja. Nada do Oswaldo aqui ainda, vamos ver aqui. É difícil aqui hoje. Vamos lá, mandei outro convite para ele, vamos ver se ele consegue entrar. Se ele não conseguir, eu vou tocando aqui. Bom, aí, Oswaldo, apareceu o homem. Consegui. Eu enviava, ele dizia que não foi aceita ou a solicitação não era enviada. Ah, tá. Ai, que bom, mano. Ia fazer sozinho. Hoje ia estrear fazer sozinho, já estava até tremendo aqui já. Tá vendo? Quase que deu certo. Tem uma hora que tem que fazer, né? Vamos ver. Vai Você acontecer. você escutou aí o que eu falei? Fez a prece? Nada. Escutou? Eu Nada. já falei da Vi que gota, você... Vi que... já falei, gota de paz, já falei, fala sobre raiva, já falei um pouco sobre o que Sim. significa, né, a raiva, o sentimento negativo, que está muito interligado com o que a gente vai estudar hoje, que é motivos de resignação. Já fiz a prece de início, então acho que já Sim. dá para a gente começar. Né? Então, Vamos. saudar o pessoal que é Semana Santa, né, para os cristãos, inclusive nós, né, comemoramos, os espíritas nem tanto comemoram, mas é uma passagem mais importante, né, do cristianismo. Se inicia no domingo, né, no dia de Jesus Cristo Entrada de entra Jesus em Jerusalém, né, em cima da cantando, mulinha. Osama, Osama, dá início Rosanas. a Osana, dá início a nossa Semana Santa, né, que finaliza no domingo, na Páscoa, quando ele ressuscita e dá cumprimento a todas aquelas promessas que ele tinha feito antes, né. Então, para quem veio do catolicismo como eu, né, e nunca fui praticante, mas é uma semana que a gente, geralmente na sexta-feira, a gente deixa de comer carne, né? Não que eu deixe de comer carne porque eu sou católico ou nada, mas é um bom dia para comer peixe, então a gente prefere comer o peixe sexta-feira santa. Então, é uma boa semana para reflexão, principalmente nessa época que a gente está passando aqui, nessa época de pandemia, essa época de introspecção, né? De a gente pensar no próximo, né? Todos os nossos atos a gente tem que pensar no próximo. Se a gente vai trabalhar, se a gente vai na cidade, a gente tem que pensar não só na sua própria saúde, como na sua do próximo também. Então, é uma semana de bastante introspecção, uma boa semana para a gente estudar os Evangelhos de Cristo, né? A gente está no capítulo 5, tá? Que fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo que explica por que a gente sofre tanto nesse mundo, né? A gente já foi explicado que existem diversos mundos, mundos melhores que a Terra, mundos piores que a Terra. Mundo como a Terra são mundos de provas e expiações, que a gente vem aqui por passar por provas e expiações, né? Passar por sofrimentos. Só que a gente tem que saber de que maneira que a gente tem que passar por esses sofrimentos, né? E aqui nessa parte do Evangelho vai falar que a gente tem que passar os nossos sofrimentos com resignação, com aceitação, né? Então, posso ler aqui, Oswaldo, parágrafo 12, né? Sim. Vamos lá. Motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados,
Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores nesse mundo são divididas das vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor, que deve uma grande quantia a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje, mesmo que seja a centésima parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livres. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda a sorte de privações para se liberar, pagando somente a centésima parte do que deve, ao invés de se lamentar do seu credor? Não lhe agradeceria? Tal é o sentido dessas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de quitarem, estarão livres. Mas se quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se do outro. Não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só qualquer que seja que não arraste consigo sua punição forçada. Inevitável que, se não for hoje, será amanhã. Se não for nessa vida, será na outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta da submissão à vontade de Deus. Pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação, como uma coisa que se deve merecer, quem acusa a Deus de injustiça, contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso seria preciso recomeçar, absolutamente como se a um credor que vos atormenta pagasseis prestações, tomando-lhes a cada vez um novo empréstimo. À sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como o obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, eles dirá: a vós nada cabe, porque eu recebesses vosso salário na terra. Ide recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas, pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca num ponto de vista de vida espiritual, abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a brevidade, e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja. E, ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores, que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não se vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor pesa sobre ele como todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas desse mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição sem invejar as dos outros, e atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, ao passo que pela inveja, ciúme e ambição se tortura voluntariamente e aumenta assim as misérias e as angústias de sua curta existência. Então, Oswaldo, se quiser dar início aí, ó. Vamos lá. Explicações. Então, o título desse item é Motivos de Resignação. Motivos de eu entender, de eu aceitar muitas coisas que acontecem na minha vida. Jesus, o início desse capítulo, ele diz: bem-aventurados aqueles que sofrem, pois serão consolados. Então Jesus oferece, diz para nós que essas coisas que a gente passa, ela tem uma consolação, né? Ele
vai explicar para nós o porquê que nós sofremos. Ele diz assim, que para quem aceita esse sofrimento, a gente fala assim, quando a gente fala aceitação, né, e a palavra resignação, ela tem que ficar bem clara. É uma aceitação pacífica de uma determinada situação. Não é comodismo, ou seja, né? Eu não posso... Não é comodismo, né? Não é se acomodar. Não, é assim, eu entender por que aquilo está acontecendo e o que é que eu posso fazer com aquilo. Né? Tipo assim, morreu uma pessoa, o que eu posso fazer com relação a isso? Eu não posso fazer nada, porque é uma lei de Deus. O que eu posso fazer? Eu tenho que tentar tirar o melhor entendimento dessa situação. Então Jesus diz que aquelas pessoas que entendem ou que sabem o porquê estão sofrendo e os ensinamentos, principalmente desse capítulo, capítulo 5, que ele fala especialmente do sofrimento, ele tenta mostrar para nós, e precisa ficar claro para a gente que, eu vou sempre citar isso, Deus sabe das coisas e tudo que acontece na minha vida tem que ter o dedo de Deus, tem que ter a mão de Deus sobre aquilo. Então as coisas que acontecem na minha vida não são apenas acaso, coisas fortuitas, tem um motivo para se estar acontecendo. Então é uma das primeiras coisas que eu preciso fazer, que ficou no primeiro item que a gente estudou, que ele fala de justiça de aflições. Aí ele diz assim, Jesus indica ao mesmo tempo uma recompensa que vai chegar para aqueles que sofreram. Então essa compensação não é agora. Primeiro eu venho aqui e sofro, entendendo esse sofrimento, passando por ele, algo vem de recompensa para mim, mas depois que eu passar por isso, a recompensa nunca vem antes. Ele diz assim, e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento. Então, resignação, no entendimento aqui que Allan Kardec põe para nós, é que a resignação significa que eu compreendi o porquê do meu sofrimento. Quando eu me resigno, quando eu falo assim, não, isso é assim mesmo, eu não vou me acomodar, eu vou tentar entender. Todo mundo fala, tudo que acontece na nossa vida, eu até achei interessante hoje, né? Eu estava em casa na hora do almoço e assisti ao Globo Esporte, né? Eu gosto bastante de futebol, e tinha um jogador do Palmeiras dando uma entrevista e ele ficou 1 ano e meio por doping, né? Por uma substância lá que ele não era nem droga, foi um remédio que ele falou que era da esposa dele, e ele teve que ficar afastado do futebol 1 ano e meio, agora que ele está voltando. E aí o cara falou, né, baita punição. Ele falou, eu não vejo como punição. Eu não vejo isso como punição, eu vejo isso como lição. E eu falei, eu achei muito bonito, porque o menino não tem, acho que mais de 20 anos, eu não sei que idade ele tem, mas ele, assim, com a cabeça, ele falou, não, eu não enxergo isso como punição, eu enxergo isso como lição. Então, esse capítulo aqui está ensinando para nós, assim, que Deus não pune, gente. Ele tenta mostrar para a gente o que é que eu estou fazendo de errado. E que eu preciso modificar isso que está acontecendo para que a minha vida volte ao normal. Então, como a gente estudou em 2 itens anteriores, que ele fala das causas atuais e das causas anteriores, ele disse que o culpado pelo nosso sofrimento somos nós mesmos. Isso. Somos nós que arrumamos problemas, seja no passado, seja agora, os problemas somos nós mesmos que arrumamos. Então, tudo que acontece na nossa vida tem o nosso dedo. Né? Isso. Então, Deus não está punindo, Ele está tentando me mostrar de uma outra forma para que eu entenda o que está acontecendo. Então, a resignação é assim, beleza. Deus sabe o que faz, Deus é justo, o que está acontecendo na minha vida é correto. Tá, o que eu posso fazer para mudar isso? Nós vamos perceber que tem coisas que nós não vamos conseguir mudar. E não adianta ficar batendo de frente, não adianta ficar perdendo noite de sono, não adianta, né, entrar em depressão, entrar nas drogas, beber para esquecer, porque o problema vai continuar ali. Eu preciso, na verdade, achar a forma para entender o porquê daquilo está acontecendo. E a gente acha. Isso. Então, eu falo assim, quando eu tenho essa opinião, as coisas começam a mudar. A gente falou semana passada, ressignificar. Eu pego aquilo que aconteceu, tiro tudo aquele vitimismo, que eu sou coitadinho, que só acontece comigo, e falo, não, peraí. Acontece com qualquer um, nós vivemos num mundo que é de provas e expiações, aqui é um mundo propício para isso acontecer, aqui o mal ainda predomina, né? O mal, o planeta Terra de provas e expiações, é onde ainda a maldade impera.
A maioria das pessoas ainda são, não falo maldosas de fazer coisas terríveis, mas a gente ainda tem o mal dentro da gente, de fazer as coisas erradas, de não aceitar as coisas, de não entender Deus. É um mal pequeno, mas é um A mal. ausência do bem já é o mal, Então, né? nós A ausência do bem já é o isso, mal. na verdade, o mal é isso, é o não conhecimento do bem. Por que eu faço mal? Não porque eu sou mal, Deus me criou mal. Eu ainda não conheço o que é certo. Isso. Então, por enquanto, eu estou fazendo errado. E enquanto eu estou fazendo errado, as coisas vão dando errado. Então, quando eu vou mudando o olhar sobre aquilo que está acontecendo, então nós vamos pegar os ensinamentos de Jesus, né, e o capítulo 6 ele vai falar isso, aqui ele já fala. Jesus ele vem à Terra, muita gente fala, né, falou essa semana, né, na semana que mais se pensa em Jesus, né, só que a gente pensa no Jesus sofrendo, a gente pensa no Jesus crucificado, no Jesus que padeceu, no Jesus que morreu pelo nosso pecado. Não, nós temos que ver Jesus como um ser que veio à Terra, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, é ele que vai ensinar para nós o caminho, e ele diz, né, bem-aventurados os que sofrem por serão consolados. Beleza, o sofrimento é para todo mundo. Quando eu tiver o entendimento sobre o sofrimento, eu tiro dele, né, o peso, porque enquanto eu fico, ai, judiação de mim, né, ai, a gente olha para uma pessoa, coitadinha, tá sofrendo, aí você deixa o negócio mesmo para baixo. Não, estou sofrendo, beleza, o que eu posso fazer? Vamos arrumar um jeito. Dá para fazer alguma coisa? Não. Então, esse eu tenho que aceitar. Ou seja, a morte é uma lei de Deus e eu não consigo mexer nela. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter o entendimento do porquê ela acontece. Ela existe. É uma passagem na Terra. Então, as pessoas dizem assim, os espíritas parecem que não sofrem tanto ou sofrem menos. Não. Eles passam a buscar nos ensinamentos de Jesus o entendimento para que aquilo que aconteça não seja algo ruim. Né? Porque tudo que acontece na nossa vida é sofrimento. Ou seja, quem diz o que é sofrimento não são as pessoas, somos nós mesmos olhando, eu sofro. Por que você sofre? Eu acordo cedo todo dia para trabalhar. Isso não é sofrimento. É uma benção, você tem um trabalho. A gente sempre vai buscar na nossa vida o melhor para nós, mas vai ter momentos que assim, você tem que acordar 5 da manhã, pegar... as pessoas estão dentro dos ônibus cheios. Sim, tem pessoas que vão ter que trabalhar. Se eu não precisar sair de casa e entrar no ônibus lotado, maravilha para mim. Mas aquele que tem, que Deus abençoe ele, que ele vá da melhor forma possível, que ele consiga. Ele tem um trabalho. Ele fala assim, quando a gente não tem trabalho, a gente diz lá, Deus, eu quero um trabalho. Que trabalho você quer? Qualquer um. Né? Às vezes a pessoa bate na porta de um empresário e fala assim, o que você tem? O que você quer fazer? Qualquer coisa que o senhor me der, eu faço. Passa uma semana, 2, acostumou com o trabalho, pronto. Meu trabalho é difícil, porque eu sofro, porque eu acordo cedo, porque faça alguma coisa para melhorar. Mande currículo, melhore o seu currículo, estude mais e busque, né? Vá na luta para isso. Deus não vai te dar emprego. Deus vai te dar a oportunidade de entrar alguém na sua vida e ajudar. Né? Então a gente vai percebendo isso. Ele diz assim, né, que... pode falar. Pode falar. Não, eu falei que essa parte do evangelho, que eu sempre falo, né, foi uma das partes mais difíceis de eu entender, porque eu me revoltava, né, quando falavam que eu tinha que aceitar, que Deus escreve assim, o que está escrito tem que ser feito. Eu me revoltava, porque eu achava que era alguma coisa que colocavam na cabeça da gente, na cabeça dos pobres, para aceitar o sofrimento, como se dinheiro fosse, né, razão de felicidade. Mas, assim, então eu me revoltava. Aí, depois de um tempo que eu fui entender, né, que você não precisa aceitar aquilo, qualquer sofrimento. Você pode lutar contra os sofrimentos que você está tendo. Você não deve... Você tem que aceitar aquilo que você não pode mudar, né? Um exemplo clássico disso é que a gente está passando hoje, a pandemia. Está todo mundo sofrendo por causa da pandemia. Uns porque estão fechados dentro de casa, outros porque estão trabalhando à beira do colapso, outros porque não estão trabalhando, outros porque estão doentes, outros porque estão morrendo, né? E outros porque têm parentes morrendo. Todo mundo pode se revoltar com a pandemia. Mas adianta eu me revoltar com a pandemia? Vai ajudar, vai solucionar a minha revolta, vai solucionar a resolver o problema? Eu vou achar a cura da doença me revoltando, batendo a cabeça na parede? Não adianta. Então, esse é o motivo para me resignar. Aceitar que é uma coisa vinda de Deus, alguma coisa vinda ou do homem ou de Deus para ensinar a humanidade alguma coisa. Então, isso sim. Claro, eu tenho que procurar amenizar o problema. Como que eu vou lidar com o problema? Quem pode ficar em casa, fica.
né, limpar a mão, usar máscara e essas diversas coisas. Mas não me revoltar com a pandemia. Se eu me revoltar com a pandemia, eu só vou gerar revolta dentro de mim, raiva, angústia, e vou ficar para trás. Agora, a gente tem que fazer o melhor possível para passar pela situação, né? Se não der, fazer o quê? Se pegar a gente, fazer o quê? É desígnios de Deus. Aí sim a aceitação serve, né? Enquanto isso, a gente tem que lutar assim, para o melhor, para a gente passar pela situação da melhor forma possível. Dentro ainda aqui eu anotei umas coisinhas só para a gente pegar o que está no texto, né? Para a gente entender o que, inclusive, o que está no texto. Ele é assim: devei-vos considerar felizes por sofrer, pois vossas dores aqui na terra são os pagamentos das dívidas das vossas faltas passadas. Então a gente não está, né, sendo coitadinho, a gente está, na verdade, né? pagando dívida. Isso, aí ele diz assim: e se essas dores forem suportadas pacientemente na terra, ele diz assim, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Aquilo que Jesus, a recompensa vem aonde? Lá na frente. Aí ele diz assim, então deveis estar felizes, porque Deus está reduzindo vossa dívida, permitindo você reduzir, permitindo pagá-la no presente, o que vos assegura uma tranquilidade futura. Quer dizer, se você pagar a dívida agora, você não tem dívida no futuro. Se você não buscar mais dívidas, você tem menos coisa para fazer lá na frente. Você reduziu. Né? Aí ele diz assim, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Ele diz assim, são felizes porque estão pagando suas dívidas e depois de pagar, ficarão livres. Né? Ele fala assim, eu quero comprar, eu preciso comprar um carro para trabalhar, eu necessito muito. Então vou fazer um esforço, vou pagar lá em X vezes e fui lá e fiz a dívida. Agora não adianta chegar e falar assim, agora eu tenho que pagar essa dívida. Agora eu tenho que pagar todo mês. Não, você foi lá e aceitou que para você ter aquilo, você pagaria dessa forma. O que eu vou fazer? Vou sofrer, vou ter aí uma redução de algumas coisas na minha vida até eu pagar. E depois que eu pagar, eu estou livre e estou bem que eu consegui. Quer dizer, é a mesma coisa. Quando eu pagar a minha dívida na terra, significa, se eu não fizer mais, não arrumar mais confusão, eu estou livre, eu diminuí a minha bagagem. Isso. Aí ele diz assim, né? Ele fala, e a gente já falou isso, né? Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Então, quando eu tenho resignação, significa assim que eu estou aceitando aquilo que o ser que eu considero maior, que é Deus, está me dando. Né? Eu brinco sempre com as pessoas que falam assim, você acredita em Deus? A pessoa fala, acredita. Tá. E por que reclama? Por que está blasfemando do que está acontecendo? Por que a vida é difícil? Eu reclamo. Então você não acredita em Deus. Se acredita em Deus, sabe que o que acontece na minha vida tem que ter um motivo, e esse motivo tem que ser justo, porque Deus é justo. Né? Então ele diz que, quando a gente reclama, ele diz assim, se lamentamos as aflições, se não as aceitamos com resignação e como algo que se deva merecer, se acusamos Deus de injusto, contraímos uma nova dívida. Então ele fala assim, a reclamação é a primeira falta, né, que eu contraio depois de estar começando a pagar uma dívida. Significa que eu estou pagando R$500 e já estou contraindo uma dívida de R$500. Quer dizer, fica elas por elas. A dívida nunca sai. Então ele diz assim, né? Pode falar. Aí que entra a fé, né? Que você tem que acreditar piamente nas leis do universo, nas leis de Deus, que é dita pelo Evangelho de Jesus. Se você tiver plena convicção de que tudo aquilo que está no Evangelho, tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que Jesus nos ensinou é a verdade, né? Isso é libertador. Você tem essa fé, você vai aceitar qualquer sofrimento de coração aberto, né? Pronto para saber que mesmo que você esteja sofrendo o máximo possível, sabe que aquilo vai te trazer um proveito, um benefício lá na frente. Talvez não nessa vida, mas com certeza em vidas futuras. Ele complementa assim, né? Se acusamos Deus de injusto, nós contraímos uma nova dívida
o que nos faz perder os frutos que a lição dos sofrimentos nos poderia dar, né? Eu tinha falado, citado do menino. Tudo que a gente vê como algo ruim, algo que não deveria, eu não deveria estar passando. Quando a gente tira como lição, a gente fala assim, é experiência. Quando é experiência, da próxima vez que acontecer, eu não vou sofrer de novo. Se eu não aprender e se eu reclamar, quando acontecer de novo, eu vou reclamar de novo. E quando acontecer de novo, eu vou reclamar de novo. Quer dizer, eu não estou aprendendo nada com aquilo que me está acontecendo. Então, eu falo assim, Jesus, ele vem à Terra e ele diz para nós assim, né? Cada um vai receber pelo que fez. Beleza. Cada um segundo suas obras. Tá. Porém, o amor cobre uma multidão de pecados. Quando você entende o que está acontecendo com você, você modifica o olhar sobre aquela situação e começa a viver sem reclamação, quer dizer, você vai tirando o peso e você vai tirando um monte de coisa, na verdade, do caminho. Então, os ensinamentos de Jesus nunca falou para nós que a vida na Terra seria maravilhosa. Não. Ele está falando aqui, bem-aventurado vocês que estão sofrendo, porque vai chegar coisa boa para você. Ele não está falando assim, não, vem aqui que eu vou tirar o seu sofrimento, que eu vou aliviar. Tem a passagem que a gente vai ler logo à frente, que é o capítulo 6, né, que ele fala, bem-aventurados, vinde a mim todos vós que estão em sofrimento, né, e eu vos aliviarei. Tomai de mim, né, o meu jugo. Ele fala assim, para que você possa ser consolado, para que você possa ser aliviado, primeiro você precisa entender o porquê você está passando. Né? Quando eu vejo como um coitadinho, eu estou jogando, dizendo para Deus que Deus não sabe o que faz e que Ele está me dando coisas que eu não mereço. É. Mas Jesus não diz isso, que todo sofrimento da terra tem merecimento. É justificado. Tem motivo de ser. E quando eu entender isso e modificar meu olhar, eu vou tirar das minhas costas o peso, porque enquanto eu fico falando para todo mundo, eu sou coitadinho, coitado de mim, por que só comigo, meu Deus, você fica com o problema e não sai dele, você fica ali num círculo vicioso, né, fica rodando no mesmo lugar, que nem aquelas, quando o Windows não carrega e fica rodando, fala que dá tela azul, você fica ali e não sai daquilo, quer dizer, você precisa sair. Então a gente falou, né, semana passada, talvez eu precise de orientação. Fala assim, isso que a gente faz, que essas aulas, isso que os centros espíritas fazem, que dão sempre o evangelho, né? Sempre não começa nada no centro espírita sem uma lição do evangelho. E aí você vê, né? E você mesmo sabe disso. Um monte de gente não gosta. Eu não gosto de sermão, né? É. Isso que nós estamos lendo aqui é o Sermão da Montanha. É o principal ensinamento de Jesus, que foi um sermão. Isso. O sermão assim, não, você é o culpado do seu sofrimento, aprenda o motivo do sofrimento, pare de reclamar, Deus sabe o que faz, mude seu olhar, né? Tire esse negócio de vitimismo, de coitadinho, né? Eu estou aqui para ajudar no que você precisar, mas a ajuda de Jesus não é assim, eu vou tirar o seu problema. A ajuda de Jesus é, não, todos têm problema, vamos buscar a melhor situação para o problema. E aí a gente falou, muitos dos nossos problemas foram situações que nós mesmos nos colocamos, né? Dívidas que a gente precisa entrar comprando coisa, pessoas que a gente briga, discute e acaba, né, entrando em conflito. Aí ele diz aqui, que é só para falar o que eu estou dizendo, ele diz assim, a maneira espiritual de encarar a vida, né, esse entendimento de vida futura, de que não é para sempre, de que é por um momento, é passageiro, né, todo mundo fala, né, estamos aqui de passagem, é só uma passagem, tudo passa, né, palavras de Chico Xavier que as pessoas estão usando muito. Ele diz assim, diminui a importância das coisas desse mundo, faz com que o homem modere seus desejos, né? Não vou querer ter tudo na minha vida, que talvez o meu dinheiro não consiga, e talvez eu não precise de tudo isso. É uma forma de você não ter sofrimento. Se contente com a sua posição sem invejar os outros. O outro tem um cargo, o outro tem isso, o outro aquilo. Fico comparando a minha vida com o outro para sofrer. Né? Quando você se contentar com o que você tem, contentar assim, o que eu tenho tá bom, se eu conseguir mais, melhor. Ele diz assim, atenua a impressão moral dos revés... sem invejar os outros, ele diz assim, atenua a impressão moral dos reveses e das decepções. Quer dizer, atenua isso, tira o peso maior de cima de tudo isso. Aí ele diz assim, o homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis
a saúde do corpo quanto da alma. Quando a gente fica remoendo o passado, remoendo coisas que não conseguiu, coisas que deram errado lá atrás, quer dizer, quem sofre? A gente mesmo. Por quê? Porque eu jogo tudo isso para dentro de mim, então ele diz assim, olha, ensinamento de Jesus. Adquire uma calma e resignação tão úteis à saúde do corpo quanto da alma. Aí ele diz assim, ao passo que pela inveja, pelo ciúme, pela ambição, tortura-se voluntariamente. Ele busca a tortura para ele. Nós vamos ver isso mais à frente, né? Os tormentos voluntários, os tormentos que nós trazemos na nossa vida, que nós buscamos coisas que não precisam, né? Buscar pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo. Então ele diz assim, e assim aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Ele diz assim, nós já vemos para a Terra com alguns problemas, o tempo nosso aqui é curto, e ao invés da gente aproveitar as lições, melhorar e seguir em frente, a gente vai lá, arruma mais um problema, senta sobre esse problema, remoe ele por um monte de tempo e deixa de viver. Quer dizer, quando a gente conseguir ter esse olhar, quando a gente conseguir buscar esse olhar, né? Tipo assim, Jesus fala assim, eu sou o caminho. O que ele fala? Ele tem experiência, e na experiência dele não adianta a gente ficar brigando. Né? A gente falou semana passada de perdão, 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 perdão. E todo mundo fala, eu não consigo perdoar, é difícil. Mas enquanto eu fico nisso, eu não posso, eu não consigo, é difícil, eu fico remoendo algo que alguém fez e fico sofrendo. Quer dizer, eu deixo de viver o meu presente, não melhoro o meu futuro e fico preso num passado do qual eu não saio. Então, perdão, quando Jesus pede para a gente perdoar, não é para perdoar o outro, é para me perdoar, tirando aquilo que está aumentando, na verdade, o meu sofrimento. Então, o orgulho aí é a base, às vezes, de tudo. Dá uma travada, agora um minutinho para já voltar já só. Tem mais. De novo. O que eu entendo, Oi, tá ouvindo? né, é que assim, voltou? Voltou, pode falar. Pode continuar. Não, é que você está falando. Então a gente tira, quando o perdão a gente falou semana passada bastante, né? O perdão é tirar algo que já aconteceu, que eu não vou conseguir, como diz, mudar, né? Você até usou aquela frase, né? Eu não posso voltar atrás para fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Quer dizer, vamos deixar lá atrás o que aconteceu, vamos olhar o porquê que aconteceu, vamos tentar entender de uma forma racional que a pessoa não está fazendo aquilo porque ela é má, ela está fazendo aquilo porque ela não tem conhecimento, como a gente faz um monte de coisa porque a gente não pensa, a gente não raciocina, a gente faz tudo afoitamente, com ansiedade, ou seja, tem certas coisas que a gente não vai conseguir mudar. E que não adianta eu ficar, né? Até eu estava lendo hoje, né? As pessoas falam assim, a gente quer ter o controle de tudo. A gente quer saber o que vai acontecer, por que vai acontecer, o que vai acontecer com meu filho, o que vai acontecer com não sei quem, para eu ter o poder, né? Aquela coisa de super-homem. A gente quer carregar o mundo nas costas, a gente quer resolver o problema de todo mundo. Não, a gente tem que colocar a vida da gente no lugar, não buscar mais problemas e coisas que eu posso mudar, eu mudo, que a gente falou da oração da serenidade. As coisas que não dá para mudar, eu não vou conseguir mudar, que Deus me deu entendimento de eu saber. Isso dá para mudar, segue em frente. Isso não dá para mudar, muda o foco, vai para outro. Quer dizer, quando a gente vai, né, e a gente falou, e às vezes a gente precisa, seja de um evangelho, que o evangelho tem essas explicações, mas as pessoas não dão valor. Evangelho não é para você tornar o santinho do planeta Terra. Evangelho é para você falar, opa, peraí, eu estou sofrendo à toa aqui. Eu estou arrumando confusão onde não precisa. Eu estou buscando coisas que eu não sei nem se vou usar. Eu estou gastando dinheiro à toa. Eu estou querendo coisas que talvez eu não possa ter. Eu estou invejando algo que talvez não sirva para mim. Quer dizer, ir mudando o pensamento, ir sendo mais humilde, mais tranquilo, pensar bem antes de fazer as coisas, né? Vou comprar aquilo, preciso mesmo disso? Vou fazer isso, vou mudar de emprego, preciso mudar agora, né? Se tiver certeza, vai. Mas e se der errado, assuma que fez, né? Isso. E errei. O que você está descrevendo são características das pessoas ansiosas, né? As pessoas que sofrem de ansiedade. Sim. E algumas linhas terapêuticas, né? Não vou falar psicológicas, porque eu nunca estudei psicologia, mas eu tenho algum conhecimento porque eu sofro desse mal.
Então, conheço algumas linhas terapêuticas que tratam assim, fazem você pensar que para efeitos psicológicos seu, o passado nem o futuro não existe. Só existe o presente. Por quê? O passado já passou. Não adianta ficar remoendo o passado, porque você não vai conseguir mudá-lo. Não existe uma máquina do tempo, um botão que você retrocede a fita, né? E você não vai voltar. Então não adianta ficar remoendo. E o futuro você não sabe o que vai ser. Você não sabe se vai existir o futuro. Então não adianta ficar antecipando o futuro, imaginando como que vai ser, como que não vai ser, se vai, né? Então a gente tem que viver o quê? Viver o presente. O que é o presente? É hoje. O que eu posso fazer hoje para limpar as dores do passado? Ah, perdoar fulano, perdoar ciclano, me reconciliar com Bertrano. O que eu posso fazer com os problemas que eu tenho hoje para ter um futuro melhor? Ah, hoje eu posso fazer isso, amanhã não sei, mas hoje eu posso fazer isso para melhorar, para atenuar os problemas que eu estou tendo hoje. Então se preocupe com o presente. O futuro a Deus pertence e o passado já foi. Então, se você tiver essa consciência, a sua percepção de tempo, passado, presente e futuro, você só vai pensar no presente. Só pensando no presente, você começa a viver. Por quê? Aí você começa a pensar realmente o que você vai fazer hoje. Amanhã, no meu caso, estou ocioso pra caramba. O que eu posso fazer? Ah, eu posso fazer um atendimento virtual de outro cliente. E no tempo vago, que é bastante? Ah, não vou ficar assistindo Globo News, não vou ficar assistindo CNN, porque só vem desgraça ali. Vou estudar um pouco de espiritismo, um pouco de filosofia, o que eu gosto de fazer, né? Quem gosta de fazer exercício físico, faz exercício físico em casa. Quem pode ajudar na casa, nas tarefas de casa, ajuda. Você pode fazer isso, faça isso da melhor forma possível. Fazendo isso, você acaba diminuindo o seu nível de ansiedade e você começa a viver melhor o presente. O que na verdade, vamos tentar entender assim, o que o Espiritismo faz e o que Jesus tenta fazer, e que nem você falou, o psicólogo, os terapeutas ou as pessoas que querem ajudar, elas tentam mostrar para a gente por que aquilo está acontecendo, que nós vivemos num mundo que é possível, na verdade, acontecer. Então vão acontecer, como eu diz assim, situações adversas que estão contra aquilo que eu quero. Por que está acontecendo isso? Porque é um mundo assim. O que acontece que a gente não percebe, e o que esses especialistas fazem, é tentar mostrar para nós que vão acontecer coisas e nos preparar para esses acontecimentos. Então, eu falo assim, o Espiritismo nos prepara para a morte, né? Não nos prepara para a gente para morrer. Ele tenta mostrar a situação clara da morte. Para quê? Para que eu, sabendo que existe, porque existe, a vida continua, eu acredito nisso, eu tiro o medo, o peso daquilo. Então ele fala assim, o que a gente precisa fazer? Eu não posso ficar... O passado ele serve para mim como lição, como experiência, para mim preparar o futuro. Como você falou, o futuro não chegou. O que eu tenho que viver? O hoje. Né? Eu acho, sempre vou citar aqui, eu acho bonito, eu tento usar como experiência, para mim é o que acontece nos Alcoólicos Anônimos, né? Eles falam assim, eu preciso parar de beber, eu vou ter que ficar o resto da vida sem beber. Não. Só por hoje. Você tem que não beber hoje. E amanhã eu não sei. E daí, amanhã eu acordo e falo assim, então hoje eu não vou beber de novo. E amanhã eu não sei. Então por hoje eu não vou beber. Passa o dia, vem o outro dia. E daí? Hoje. Então é uma forma. Então o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou viver hoje. Vou pôr na agenda o que eu tenho que fazer amanhã ou depois, mas vou desfrutar do hoje. Eu tenho um problema na minha vida. Sim. Dá para resolver? Não compete a mim. Filho, não posso ficar com ele. Posso resolver? Não adianta eu beber e disfarçar o problema. O problema vai continuar amanhã quando eu voltar ao normal. Então eu vou arrumar. Quem pode me ajudar? Eu não consigo sozinho. É um problema que um advogado resolve? Sim. É um problema que um psicólogo, um terapeuta pode me ajudar? Sim, vou lá. Eu preciso mais entender os porquês da vida? Vou buscar o entendimento sobre isso. Então a gente fala assim, nós não somos experientes nessas coisas, por isso que elas nos incomodam. O que eu preciso fazer? Buscar com quem tem essa experiência para ele me dizer.
faça assim, faça desse jeito, tente isso, nem sempre dá certo de primeira alguma coisa, né? Vamos tentar isso? A gente fala assim, remédio, médico com remédio, né? Eu tô passando por um problema, então vou dar esse remédio. Ui, doutor, quando eu tomei esse remédio, meu estômago piorou. Vamos tentar um outro, ou vamos pôr junto com esse remédio esse para não afetar tanto. Ah, tá. Então, vamos ajustar. Então, é a mesma coisa, né? Minha vida. O que eu tenho de experiência na minha vida serve para o outro? Pode servir. E se não servir, vamos ajustar isso que serve para mim e arrumar um jeito que encaixe para você, né? Quer dizer, essas são as experiências. E Jesus tenta mostrar isso para gente. Eu lembro até de um coach, né? Um youtuber, ele falou um negócio que é mais ou menos isso daí que você falou. Ele perguntou para a pessoa se a pessoa tinha um propósito de vida, né? O que é o propósito de vida? É você fazer a diferença aqui, deixar um legado para ser lembrado, porque a única coisa que você pode fazer é isso, né? Alguma coisa de bom para a humanidade, para sua família. E a pessoa não tinha isso aí. Então ele falou assim: você tem algum problema na vida? Eu tenho, o rapaz falou assim, eu tenho depressão, ansiedade, problema de síndrome de pânico e tal. Ele falou assim: uma dica para você achar a sua meta de vida, né? Procure ajuda, procure resolver esse problema com terceiros. Procure psicólogo, psiquiatra, religião, terapeuta, ou o que for. Resolveu o seu problema, a partir de então você aprendeu a resolver aquele seu problema. A partir de então você pode ajudar o próximo. Passa essa sua experiência para o próximo. Então é isso que você está falando. Tem um problema na sua vida, você não consegue resolver, procure ajuda. Procure ajuda no centro espírita, procure ajuda com psicólogo, procure ajuda com advogado, procure ajuda com médico. Resolveu o problema, achou o caminho, você pode ajudar muita gente, porque muita gente passa pelas mesmas dores que você está passando. E você fazendo isso, você está se alimentando através da sua caridade, né? Ajudando o próximo, e ao mesmo tempo você está se autoalimentando daquilo que te fez curar do mal que você estava passando. Então isso eu achei bem interessante, que é mais ou menos isso que você está falando. Procure, não consegue resolver o problema, a gente vive em comunidade, não precisa aprender sozinho a resolver o problema. Pergunte, peça ajuda, né? A comunidade está aí para isso, o homem é um ser social, a gente vive em sociedade por isso. Se a gente se isolar, ficar sozinho, a gente não evolui espiritualmente. A gente não é ajudado e nem ajuda o próximo. Então, é mais ou menos isso que você está falando. É buscar ajuda no lugar certo, né? Que a gente fala assim, eu não sou mecânico, se meu carro dá problema, o que eu preciso? Do mecânico, não adianta eu tentar fazer aquilo ali que eu não sei. Né? Eu estou com um problema, uma ação que eu preciso mover, eu estou precisando receber um dinheiro que me pagaram, uma coisa de direito. Quem que pode me resolver? Um advogado. Isso. Existe para isso. Eu estou com um problema de saúde. Não, eu estou sofrendo com dor, eu estou sofrendo com dor. Quanto tempo você vai ficar sofrendo com dor? Vai, procura, né, um posto de saúde, procura um médico quem pode pagar, procura um plano se você tem condição, né? Quer dizer, mas vá ver o que está acontecendo. Ah, não é nada, eu vou tomar um chazinho, já passa. Né? Vai no especialista para tentar ver. Não deu certo com esse, procura outro, existem tantos. Quer dizer, e às vezes a gente precisa reconhecer, né? E às vezes assim, ao mesmo tempo que a gente reclama de um monte de coisa, a gente também às vezes tem aquele orgulho de não mostrar para os outros que eu tenho problema. Tem, todo mundo tem. Né? Procure um amigo que você entenda que é uma pessoa que te conhece, que pode te ajudar, né? A gente falou, lá no centro tem os atendimentos, né? Todos os centros espíritas têm atendimento fraterno. Alguém que vai te ouvir, tentar te aconselhar, tentar, né? Então, ele fala assim, existem pessoas para isso. Abre o coração, eu não tô dando conta sozinho, né? Tira orgulho, o que está acontecendo? Né? Tira orgulho do coração. Tá acontecendo isso, vamos conversar. Tira orgulho do coração e seja humilde para pedir ajuda, né? Muitas pessoas ficam sofrendo. Tenho várias pessoas na família que sofrem e tentam esconder a dor do próximo. E quando, sei lá, resolve tirar esse orgulho de achar que resolve tudo e pedir ajuda, a solução vem facinho, né? Agora, as pessoas têm orgulho exacerbado, acham que podem tudo, acham só eles que podem ajudar. E é uma característica da humanidade que a gente tem que mudar, né? Ser mais humilde nesse sentido. Saber que ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui consegue passar por todos os problemas da vida sem a ajuda do próximo. E ao mesmo tempo que a gente ajuda, a gente tem que ser ajudado.
E se você tirar esse orgulho do coração e realmente pedir ajuda às pessoas que realmente querem ajudar, né? A gente sabe, as entidades espíritas estão aí, né? Eles podem ajudar a pessoa que está passando fome, os centros espíritas ajudam, as igrejas evangélicas, né? A pessoa que está passando por dificuldades espirituais, lógico. As pessoas que estão passando por dificuldades existenciais, dá para se procurar o atendimento fraterno. Tem ajuda de tudo quanto é jeito a gente consegue hoje em dia. É só tirar o orgulho do coração e buscar ajuda. E também não ficar parado com o problema, né? Preso. Eu sei que tem situações que são pessoas doentes, mas não adianta eu ficar preso num lugar. Não, se eu tenho que resolver, vamos resolver o mais rápido possível. Né? Se alguém chegar e falar, olha, isso aqui não tem jeito, tá? Dá para fazer de uma outra forma, vou tentar outra forma. Mas assim, a gente não tem que dar conta de tudo. Não. Nós ainda não somos seres capazes de dar conta de tudo. Mas nós temos que ir, né, começando a destravar as coisas, né? Minha mãe usava um termo que falava desenliar, tirar aquelas linhas que estão amarradas, né? E tirando aquele embramo, aquela coisa que virou um rolo. Quer dizer, então eu tenho problema, não adianta eu ficar com aquele problema, arrumar outro amanhã. Não, vamos resolver. Vamos colocar no papel, planejar, né, a vida. Vou resolver esse, depois eu vou para esse, depois eu vou para aquele. Né? Não consigo sozinho, vou procurar tal pessoa. Vou perguntar para as pessoas se elas sabem quem pode, né, ajudar. E ela falou assim, né? Ele falou assim, tem pessoas que podem ajudar, mas o que Jesus tenta mostrar para nós, que o futuro nosso é que a gente vai conseguir dar conta de tudo. A gente só precisa, como eu falei, da paciência, da compreensão, de ser racional, de não, né, a gente fala assim, hoje com a pandemia, fake news, a gente sabe que bagunça a cabeça das pessoas, né? Mas existem pessoas que vão falar a verdade, vão procurar quem são elas, né? Procure as fontes confiáveis, né? Procure os órgãos... Isso, se alguma informação eu não vou sair... Sim, então eu falo assim, a gente é culpado de muita coisa, né? Isso aí é verdade, né? Minha mãe estava com o negócio da vacina. Acho que eu não vou tomar vacina porque alguém falou que não sei quem tomou vacina. Eu falei, olha, pelo que a gente sabe, se aconteceu, foram casos bastante isolados. Conversei com ela, graças a Deus tomou a primeira dose, já vem a segunda. Mas assim, orientando, né? Buscando a orientação, as pessoas que falem a verdade. Sim? Instruir. Que nem agora tem uma desavença entre o governo estadual e o federal. Um fala que tem que vacinar, outro fala que não. Procura quem está acima, né? Procura a OMS, procura a ONU, né? Procura informações. Se você assiste uma coisa na Globo e desconfia, procure em outro meio de comunicação, né? Não fica preso naquela bolha que o algoritmo do Facebook... Não é obrigado. O algoritmo do Facebook deixa a gente preso. Porque se você só gosta de Bolsonaro, só vai vir notícia do Bolsonaro. Se você só gosta do Lula, só vai vir notícia do Lula. E tudo que vem contra, você se revolta, porque você só tem notícia de um lado só. Né? Então, você aprender a buscar informação no lugar certo, né? Não ficar preso ao que hoje as redes sociais te passam, né? As pessoas ficam muito presas às correntes de WhatsApp, ficam muito presas ao algoritmo do Facebook, Instagram, né? Isso aqui não... As pessoas entram aqui e falam o que quer, nem por isso é verdade. Você tem que ter o estudo, né? Você tem que procurar informação para você distinguir o que é certo e o que não é, o que é fake news e o que não é, que para muitos aquilo é certeza, mas se você for olhar, está errado aquilo que está falando. Então, ao mesmo tempo que as pessoas estão recebendo a nossa mensagem, elas não têm que aceitar isso porque está na internet, né? As pessoas não fazem isso geralmente, mas muitos acreditam que porque estão falando, acham que aquilo é verdade. Você tem que ter uma base sólida e saber distinguir o que é bom e o que é ruim, né? Isso que tem que ser feito. Que eu falo assim, então essa resignação que a gente falou aqui, né, o que a gente está falando, é aceitar aquilo que não dá para mudar, como diz, mudar aquilo que pode mudar. E estar sempre informado do que é certo, do que é errado, né? Nós vivemos num mundo que Jesus vem nos ensinar e nós estamos aqui para aprender o que é certo e o que é errado. Isso. E tirando o errado da nossa vida e deixando o certo.
nós não somos bons totalmente, sim, mas eu vou me tornar bom, né? Vou fazer um esforço diário para me tornar sempre melhor. Colocar como meta, como objetivo, de tirar os problemas que podem ser tirados da vida. De não colocar mais problema na vida, né? De parar de ser, que a gente falou assim, orgulhoso, a minha opinião tem que prevalecer. Tem nada, a gente vive vendo no Facebook. Eu não tenho que estar certo, eu tenho que estar em paz. Quer dizer, o que importa se a pessoa acha que você é certo ou errado? Você tem que estar com a sua, né, cabeça, com o seu espírito em paz. Quer dizer, então, lutar dia a dia pela nossa felicidade. Qual felicidade? A felicidade de cada dia que passa eu ter menos problemas, menos situações com que me preocupar. Isso. Trabalhar com aquilo que eu tenho que trabalhar. Se conseguir ir mais além, vou mais além, mas não vou abraçar todas as coisas de uma vez, não vou me tornar super-homem, eu vou ser aquilo que eu consigo. Isso. Se alguém pedir ajuda para mim e eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não puder, vamos falar assim, vamos junto, vamos procurar outra pessoa, outro meio, outra forma, para que a gente consiga te ajudar. E daí que a pessoa chegue na conclusão, que legal, é bom fazer isso, vou fazer dessa forma, vou fazer daquela forma, né? Então ele falou assim, a gente tem na internet, você falou semana passada, várias pessoas que dão aí palestras que ajudam, né, como coaching, ajudam como psiquiatra, como terapeuta, e assim, buscar o que eu quero, como você falou, ficar assistindo a televisão para ver que a situação do Covid tá ruim, sim, eu preciso saber, mas eu não preciso ficar assistindo 24 horas por dia. Louco, é horrível isso aí. Aquele programa só me traz notícia ruim, peraí, né, eu acho, né, aqui em casa a gente pensa igual a minha esposa. Eu tenho um controle remoto que eu posso ligar ou desligar ou mudar de canal. Ah, a Globo só fala besteira. Não assista. Não. Desarme essa bomba. Confia, né, em outra fonte. Assista, mas não fique. Desarma essa bomba que vai explodir a qualquer momento, porque você assistindo aquilo lá, você vai ficar morrendo de medo. Se você assistir da Cidade Alerta, ou nem sei se tem ainda, mas o da Atena, você vai achar que vai sair ali e vai tomar um tiro na cabeça, porque só parece desgraça, né? E é por aí que a gente tem que lutar. Tá dando horário, Oswaldo? Vamos terminar? Senão vamos. O pessoal começa a sair. Não... Vamos. Não, já tá bom. Antes de a gente encerrar, agradecendo, né, a presença de todos. Como você falou, né, enviar perguntas, se tiverem temas que gostariam de ser abordado, a gente pode daí uma vez por mês, às vezes, abordar um tema que as pessoas querem. Eu gostaria de saber mais sobre isso. A gente já tinha falado lá no começo, né, as pessoas enviarem para nós perguntas, pode ser, que a gente falou, o meu WhatsApp, lá no YouTube tem, no Facebook eu estou postando, pode postar lá, aqui no próprio canal, aqui. Instagram, para a gente fazer um dia de respostas, né? Isso. E que nem falou, né? Você falou, para mim, a gente acabou não falando, né? Que existe a possibilidade de colocar mais uma pessoa para participar, né? Isso. E aí a gente convida a todos que estão aí, né? Falar, eu gostaria de participar um dia, você me coloca, a gente vou fazer pergunta, né? Colocando. A pessoa fazer pergunta. Sim. É isso aí. Vamos fazer então, a prece, vamos lá? O encerramento? Pode fazer, Oswaldo. Sim. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer por esses momentos, por esse estudo, por tudo que nesta noite aqui foi falado, que a gente procure colocar em prática no nosso dia a dia, buscando auxílio nas pessoas que podem nos ajudar, buscando auxílio a Deus, a Jesus, pedindo orientação, aos guias espirituais, né, que possam nos colocar pensamentos, que a gente possa sair daquilo que a gente está vivendo de ruim, né, aconselhamentos para que a gente possa encontrar um caminho, que esses ensinamentos de Jesus, esses ensinamentos do Evangelho, possam ser usados por nós todos os dias, né? Junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos.
pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, as correntes médicas, as correntes passistas, todas essas correntes do bem que vivem a nos auxiliar, que possam dar um passe a cada um participante desta live, que a pessoa participante dessa live possa também elevar o seu pensamento ao recinto dos seus familiares, dos seus entes queridos, para que eles também possam ser assistidos nessa noite, auxiliados por esses espíritos de luz, para que eles possam auxiliar naquilo que for necessário e que seja permitido por Deus e Jesus, que as correntes médicas do espaço possam trazer do laboratório espiritual o remédio e que possa colocar nessas águas que cada um disponibiliza em seu recinto, seja em talhas, filtros, garrafas de água, garrafões de água, copo, garrafinha, qualquer meio que a pessoa tenha em sua casa, que ela possa ser colocado esse remédio. O remédio é necessário, né? O remédio para a necessidade de cada um. Que assim seja. E vamos aproveitar esse momento que estamos concentrados, que estamos com paz, harmonia, depois desse evangelho, desarmados de todos os preconceitos, de todos os orgulhos, que a gente possa fazer uma junção junto com essas correntes espirituais que estão nos auxiliando, e assim vamos doar um pouco de nós, né, da nossa caridade, do nosso amor, levando isso junto com essas correntes espirituais a todos aqueles que necessitam neste momento, né, este momento bastante difícil que estamos vivendo, né, em todo o planeta, que a gente possa conseguir, com muita luta, com muito auxílio, sair o mais rápido possível disso, né, ajudando também com as nossas orações, com os nossos bons pensamentos, todos aqueles que estejam neste momento nos hospitais ou em casa, passando por um problema desse, né, que as correntes médicas, as correntes espirituais possam auxiliar, né, visitando também as penitenciárias, as cadeias públicas, hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para o tratamento de dependentes de álcool, de droga, hospitais para cura e tratamento das pessoas com Covid, das pessoas com câncer e de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado. Que essas boas vibrações nossas e das correntes espirituais possam atingir todas essas pessoas, levando o auxílio para a necessidade de cada um. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus está nos auxiliando neste momento, né? Neste momento em que falamos dos seus ensinamentos, Ele está aqui para nos auxiliar. Então eu peço que cada um, neste momento, concentre firme no seu desejo e que assim ele possa ser atendido naquilo que for necessário e permitido por Deus, Jesus. Faça então o seu pedido, a sua concentração. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, mais uma vez às 19h30, para que aqui nós possamos estar unidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus, e dessas leis que nos governam, de tudo aquilo que nos aflige, que a gente possa encontrar essa forma de compreender e de melhorar aquilo que a gente possa melhorar em nossa vida. E assim, agradecendo a presença de todos, e com a prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrar o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado esse nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Isso aí. Boa noite, Oswaldo. Muito bem. Até semana que vem, então. Boa noite, Fábio. Graças a Deus, se Deus quiser, estaremos aqui. Isso aí. Boa Páscoa para Obrigado todos. a todos. Até mais. Para todos nós, uma boa noite a Até todos. mais. Que assim seja.